A paz do Senhor, falando em BD de volta, nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Também nos lembrando do tema do trimestre, uma viagem pelo Novo Testamento. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 5, que traz por tema Entendendo os Evangelhos. Esta lição vai ser ministrada nas igrejas no dia 4 de maio de 2025. E como eu disse, entendendo os evangelhos. É uma coisa que nós precisamos nos nossos dias, é uma compreensão melhor daquilo que está diante de nós. Tá bem? Tendo em vista aí os vários ataques, até mesmo por parte de membros de igreja, que o evangelho verdadeiro, genuíno, vem sofrendo. Então, cabe a nós, alunos, professores, superintendentes, pastores, nós nos acautelarmos cada vez mais da defesa e da veracidade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Por tema, o tema está baseado, a lição está baseada na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 1, o versículo de número 16, que está escrito assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Repetindo, Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Os objetivos da lição são três. Primeiro, a relação entre os três evangelhos. Segundo, saber em que João se distingue, né, dos demais evangelhos. E o terceiro, uma visão panorâmica de cada evangelho. Como nós sempre fazemos, nós vamos analisando as palavras que nós temos por mais importante. Quer dizer, se nós conseguimos chegar a uma compreensão, uma assimilação, uma percepção razoável de cada palavra. Às vezes nós analisamos versículo por versículo, às vezes um capítulo, né? Às vezes, como diz o pastor Ciro Zibord, uma perícope. Quer dizer, existem várias maneiras de você analisar. O importante é você fazer uma análise criteriosa, sincera, daquilo que você está lendo, do texto, do livro, do Evangelho, da parte que for das Sagradas Escrituras. Criteriosa e sincera, não somente extraindo aquilo que nós queremos da palavra do Senhor. Então, vocês estão notando aqui que eu separei algumas palavras que eu considerei interessante que nós analisássemos um pouco mais profundamente para entendermos, entendendo o Evangelho, para nós entendermos o que é entender os evangelhos. Tá bem? Então, evangelhos está aqui. Então, nós temos a relação, a palavra relação, como é que nós chamamos? No primeiro objetivo da lição, né? A relação entre os três primeiros evangelhos. Por que não os quatro? Porque agora nós vamos falar dos evangelhos sinóticos. O segundo, distinção, quer dizer, o que distingue o quarto evangelho. Né? Nós temos três colocados dentro de uma mesma classificação e o evangelho de João não é que ele está separado, mas ele está destacado. Tá? Então, como eu já não usei a palavra separar, eu vou usar a palavra destacar, porque o evangelho de João se destaca em determinadas coisas. E obter, o terceiro, uma visão panorâmica. A visão panorâmica está aqui de cada evangelho, tá bem? Talvez hoje a análise seja bastante técnica ou sem nenhum tipo de pretensão, talvez técnica, talvez nós consigamos. Quando nós olhamos para a lição, então nós temos aqui, né? Relação, distinção, visão, uma amostra panorâmica, que a amostra, né? Não é mostra, é a amostra mesmo, que entra na área da estatística. Nós temos a palavra perspectiva dentro da lição, que está intimamente ligada à geometria projetiva, quer dizer, de um projeto,
nós vamos entender o que seria isto, essa perspectiva e um evento que pode ser um acontecimento, né? No latim, evento, a palavra na sua raiz, ela traz a ideia de um acontecimento. Então, por que tudo isto, irmão Maurício? Para que nós possamos termos uma visão completa daquilo que nós estamos estudando e assim nós vamos conseguir entender melhor o que a lição nos ensina, tá bem? Então eu coloquei a primeira palavra relação, vai ser o tópico de número 1 da nossa lição. O tópico de número 1 vai ser os evangelhos sinóticos. O tópico de número 2, a relação entre os evangelhos. O tópico de número 3, aspectos sinóticos do evangelho. E o ponto de número 4, o quarto evangelho, que é o evangelho de João. Como nós sempre fazemos, aproveitamos a lição desde a primeira página até a última, tentando extrair o melhor para a nossa vida. Então nós vamos falar primeiro o que seria a palavra entender. Veja, entender quer dizer nós conseguimos captar a intenção ou percebermos a razão daquilo que está exposto diante de nós. Vamos dirimir um pouco mais, vamos apertar, vamos mastigar um pouco mais. Quer dizer, o que é uma intenção? Aquilo que se pretende fazer. Aqui é o propósito, o plano, a ideia. Então, quando eu falo de entendimento, quer dizer que eu tenho que analisar até um determinado ponto que eu perceba a intenção, no nosso caso, do escritor ou daquele que inspirou todas as escrituras, que é o Espírito Santo de Deus. Qual era a intenção? Qual é o propósito? Quais os planos? Qual é a ideia ao se transmitir uma determinada escritura, ao se escrever, para quem foi escrito, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu? São perguntas que aquele que quer entender, que aquele que está analisando, ele precisa fazer ao texto. Quem, como, quando, onde, por quê? São algumas das várias perguntas que nós precisamos ter em mente ao analisarmos uma escritura. Como eu disse, seja um versículo, seja uma perícope, seja um capítulo, seja o livro todo. Tá? Quando eu chamo de livro, eu estou usando como Bíblia 66 livros. Eu não estou distinguindo eu não estou separando como evangelhos, cartas, livro histórico, livro profético, os livros do Antigo Testamento. Não, eu estou falando de um todo. Então, quando nós vamos analisar, quando nós vamos estudar, primeira coisa que nós temos que ter em mente são perguntas que fazemos ao texto e que o texto vai nos responder. Como, quando, onde, por quê, e assim sucessivamente. Tá bem? Então, nós falamos assim, e quando falamos de perceber a razão, nós estamos falando também de perceber o quê? O motivo, de chegarmos ao motivo, a causa. Vamos explicar com o texto que nós temos diante de nós. Veja, Paulo começa, no capítulo 16, de Romanos capítulo 1, ele começa dizendo assim, não me envergonho do evangelho de Cristo. Quer dizer, é uma declaração que Paulo ele já lança sobre os seus leitores ou os seus ouvintes do tempo em que ele escreveu a carta aos Romanos. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Tá bem? Então vamos fazer as perguntas que nós estamos dizendo. Veja, a primeira coisa, por qual motivo? Por qual motivo? Por que razão Paulo não se envergonha? Qual é o motivo? Porque Paulo considera o evangelho o poder de Deus. Esse é o motivo. Veja, não há um motivo mais forte para eu acreditar nas Sagradas Escrituras do que vê-las como o poder de Deus. O poder de Deus. Mas este poder, ele tem um propósito, que é, como nós falamos, entender, captar a intenção. Perceber a intenção, chegarmos à intenção. E qual é este propósito? Que eu posso também chamar de plano por causa da resposta de Paulo. O que ele diz? Por que ele considera poder de Deus? Ou qual o motivo pela palavra ser o poder de Deus? Então vai ser, qual é o propósito? Salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu
e também do grego. Tá bem? Então nós temos aqui uma análise do entender. Aqui nós estamos entendendo o Evangelho. Então Paulo, ele declara, ele sai com uma declaração, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Ponto. Aí alguém pode dizer: por que motivo você não se envergonha? Você não se escandaliza do Evangelho de Cristo? Ele diz: porque para mim é o poder de Deus. Tá, poder de Deus, maravilha. Aí o outro interlocutor pode dizer assim: mas qual é o motivo de Deus manifestar este poder através do Evangelho? O motivo é o propósito, o plano de salvação. Salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então veja, nós já começamos, ainda que rapidamente, a compreender, nós começamos a entrar neste tema, nesta esfera, o que a revista está propondo a nós, o que o escritor e o comentarista ele quer dizer com que nós precisamos entender o Evangelho. Tá? Existem coisas, obviamente, que fugirá do nosso entendimento, mas existem coisas que nós podemos entender, e uma delas é os Evangelhos. Veja, a primeira coisa que nós temos que os Evangelhos querem dizer boas novas. Evangelho quer dizer boas novas de salvação. É uma boa nova tão interessante que ele chama a atenção, nós vamos ver mais adiante, de homens e mulheres e jovens muito importantes, relevantes na sociedade em que Cristo estava inserido, e Paulo também, e agora transmitindo o Evangelho. Era uma mensagem diferente. Era uma mensagem diferente, porque trazia uma mensagem de amor, uma mensagem de salvação, uma mensagem em que aquele que precisa não precisa morrer, mas aquele que precisa e o que não precisa, ele vai ter que morrer, para que nós que precisamos tenhamos a salvação. Entendeu? Quer dizer, eu que deveria morrer, não morro. Cristo que não deveria morrer, entrega a sua vida por mim. Então, é uma boa nova, é algo diferente. Esta nova, ela é muito boa, porque ela me traz um escape, ela me dá uma chance de vida, ela me dá uma chance de escapar daquilo que, vamos dizer assim, eu estava sendo conduzido e não tinha como reverter esta situação, a não ser que, veja, acontecesse alguma coisa. E este acontecimento, este evento que nós vamos ver, ele é o quê? A morte sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar olhando para as palavras. Então nós temos evangelhos e nós vemos nos objetivos a primeira palavra, relação. Eu vou usar, você pode usar ligação, vínculo, eu vou usar conexão. Por quê? No tópico de número 2, nós vamos falar desta relação, daquela palavra relação, e eu vou usar, eu vou colocar esta palavra no texto como algo interativo, tá bem? Como um complemento. Então eu vou usar conexão, quer dizer, uma ligação acaba no final sendo... Mas conectar, ele tem mais a ver do que vínculo, do que um determinado vínculo. Ele talvez fique até mais fácil para que eu compreenda. Do que o Evangelho de João se distingue, quer dizer, no que ele se separa, o que destaca o Evangelho de João, nós vamos usar no ponto de número 4. Qual é o destaque, o que chama a atenção para o Evangelho de João, tá bem? E a visão, nós falamos do quê? Da capacidade de compreender, assimilar e perceber. É uma visão cognitiva, tá bem? Se nós acrescentarmos palavras, aquele cosmovisão, então é uma visão particular do mundo. Lógico que essa visão ela vai ser baseada em relações humanas, em todo tipo de relação para que eu consiga responder algumas perguntas básicas. Existência, vida, morte e depois da morte. Então são coisas relevantes, são coisas importantes, que eu só vou entender a partir do momento em que eu compreender, tá? Que eu conseguir compreender, assimilar, perceber aquilo que está me sendo transmitido. É por isso que ao você estudar, você precisa gastar, né? A minha esposa tem comentado
até os dias de hoje, uma declaração que ela ouviu do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que fica 8 horas estudando para pregar uma mensagem. É lógico que os incautos vão dizer, não precisa 8 horas, mas cadê o espiritual, cadê a oração? Meu querido irmão, não tem quem se debruce 8 horas sobre a palavra do Senhor que não tenha uma vida de oração. Que não tenha uma vida de oração, porque uma coisa não pode existir sem a outra. Veja, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. E é uma coisa interessante, porque quanto mais nós nos dedicamos, por isso Paulo diz, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. E um dos esmeros que nós podemos usar ou procurar ter é o tempo em que nós dedicamos. Antigamente, eu me lembro nas aulas de teologia que os nossos professores diziam assim, o tempo que você gastar para preparar a sua aula é o tempo que ela vai ficar gravada no coração do seu aluno. Ora, se nós prepararmos o miojo, você sabe que o miojo no estômago não deve, desculpa, que o macarrão instantâneo ele não vai durar muito tempo, logo você estará com fome. Mas se você preparar uma bela de uma feijoada, né, quer dizer, gastou tempo, horas e horas no preparo, aquela comida a pessoa vai comer, chega à noite e vai dizer, você quer jantar? E diz, não, ainda estou satisfeito pelo almoço. Então, nós éramos ensinados assim, que com o tempo que nós gastamos com o preparo da comida, seja a pregação, seja uma aula, será o tempo que ela vai ficar gravada no coração dos nossos ouvintes, seja aluno, seja os membros da igreja ou o auditório que nós tivermos diante de nós. Tá bem? Vamos continuar, então, nós falamos de visão, que é na questão da visão, que não é questão de enxergar, mas é uma capacidade de compreender. Veja que apesar de Nicodemos ser um homem muito inteligente, mas ele não tinha a visão necessária para assimilar aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando para ele no capítulo 3 do Evangelho de João. Apesar de ser um mestre, de ser um doutor, mas a visão dele era uma visão distorcida da mensagem de Deus, por causa dos costumes judeus, por causa dos costumes dos fariseus, por causa dos costumes vigentes no tempo da sua existência. Então, muitas coisas, meus queridos irmãos, podem turvar a nossa visão, podem impedir a nossa visão, tá bem? E a questão de não distinguir, de não aprender a separar as coisas, de não aprender a destacar as coisas importantes, faz com que nós passemos a viver com qualquer tipo de alimentação. Por quê? Porque, ou de ensino, ou do que quer que você chame, porque nós não temos esta característica de ponderar, de pensar e de separar prós e contras, né? A Bíblia diz, retende tudo que é bom, analise tudo e retende o que é bom. Quer dizer, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer a relação de uma coisa e outra, entender a conexão, o vínculo e aprender a separar aquilo que me será útil na minha caminhada, no meu estudo, na minha vida com Cristo, na minha vida profissional, familiar. Todas as esferas da nossa vida dependem desta característica. Tá bem? Quando nós entramos na lição propriamente dita, veja, os evangelhos sinóticos é o ponto de número 1. Tá bem? Então, eu fui separando algumas partes, como a gente sempre faz. Tá? Ele coloca o escritor traz a ideia, tá bem? Ele diz assim, veja, aquela ideia do telefone sem fio. Alguém conta a história, um trechozinho para uma pessoa, aquela pessoa passa para uma, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Mas veja, quando nós estamos falando de conexão, veja, a essência talvez da mensagem, que foi transmitida ao primeiro, ela não se perca. Porém, veja, vão ser acrescidos elementos característicos daquele que ouviu a mensagem e que vai transmiti-la. É a ideia que nós temos, ou que nos é passada. Veja, o fato que aconteceu, quando nós vemos que um certo
uma certa amostra de pessoas. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Uma certa amostra, uma certa quantidade. Está num universo de X pessoas, você vai pegar algumas pessoas. Isso é uma amostra, tá bem? E você vai fazer com que elas narrem aquilo que elas viram. E ele também propõe uma hipótese interessante, o escritor. Ele coloca três pessoas de áreas diferentes para analisar um evento. Eles estão vendo o que aconteceu. Isso nós chamamos de testemunha ocular. Eles viram o acontecimento. Porém, cada um deles vai transmitir a mensagem segundo a sua perspectiva. Por agora vamos chamar de ponto de vista e nós vamos analisar a palavra mais profundamente no decorrer da lição. Então nós temos o evento que o escritor ele propõe é um acidente, tá bem? Neste acidente aconteceu que infelizmente o desdobramento desse acidente foi um óbito, mas estava ali olhando um médico legista, né? Vamos usar o que o escritor nos traz à mão. Então nós temos aí um agente de seguros e uma assistente social. Dentro deste evento, então, nós temos três analistas. Porém, esses analistas, nós vemos que cada um deles tem a sua área de atuação. Tá bem? E isto, então, é chamado do quê? De perspectiva. Cada um vai apresentar o seu plano, o seu ponto de vista, dentro da sua área de atuação. O legista, ele vai ver o acidente e ele vai pensar sobre a vida que foi perdida. O agente de seguros, ele vai pensar no montante financeiro que foi perdido. Tá? E a assistência social ou assistente social, ele vai pensar naqueles que ficarão após o acidente ou com a ausência daquela vida que foi perdida. Veja que todos eles tiveram o mesmo acontecimento diante deles, eles vão narrar o fato, tá? O fato é que houve o acidente e houve uma perda de uma vida, porém, cada um deles vai apresentar a história conforme o seu ponto de vista. Eu falei que o legista vai falar da vida que foi perdida, porque é a área dele. O agente de seguros, ele vai falar do montante que foi perdido, porque ele é um agente de seguros, ele vai trabalhar com retornos, com pagamentos e isto e aquilo. E a assistente social ou assistente social, ele vai pensar nos familiares, nos dependentes que ficarão desamparados por causa daquele acidente. Então nós vemos que a perspectiva é um modo através do qual algo é representado ou visto, tá bem? Então vamos colocar aqui, nós temos um prédio, vamos lá, nós temos aqui este prédio. Se você colocar o analista 1, o analista 2, o analista 3, o analista 4, eles estão todos diante do mesmo evento. Só que o 1 está na frente do prédio, o 2 está do lado direito, o 3 está na parte de trás do prédio ou do que lhe é apresentado e o 4 está do lado esquerdo. Todos eles estão vendo o mesmo prédio, tá? Porém, eles estão olhando de perspectivas, de pontos diferentes. Então, o primeiro vai falar do que ele está vendo. Ele vai narrar o fato. Veja que o prédio ou o objeto ele não desaparece, ele continua na história. Mas os pontos de vista serão diferentes, sem que se perca o quê? O conteúdo, tá bem? Então, quando nós falamos de perspectiva, quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para a narrativa bíblica, muitos colocam como assim, está acontecendo uma contradição. Não, nós vemos como perspectivas, tá bem? Como perspectiva. E a perspectiva, quando nós olhamos aqui é um desenho geométrico, vamos dizer que isso aqui seja um quadrado, mas se você colocar diante de um projetista, ele vai pegar este quadrado, né? Vamos lá ver se eu consigo.
ele vai pegar o quadrado, deixa eu ver se eu lembro, não vou lembrar mais. Tá bem? Aí vem até aqui, daqui ele vai ligar aqui. Não consegui. Mas você vai ter o quê? Agora você já não tem mais o quadrado. Na visão do projetista, você tem um cubo. A mesma coisa pode ser com o círculo. O triângulo vai virar uma pirâmide. O círculo vai virar uma esfera. Isto tudo faz parte da projeção. E a projeção, o que acontece? Ela vai tentar nos mostrar, nos dar o maior número de elementos, de detalhes possíveis daquilo que está sendo visto. Tá bem? Porém, não dará todos. Se você olhar para um desenho de um projetista de um prédio, você vai ver o jardim, você vai ver as janelas, você vai ver, mas está preto no branco ainda. Você não tem como vê-lo. Ele é uma representação daquilo que será, tá? Com o máximo de detalhes, porém não é aquilo. Não é aquilo. O que nós estamos querendo dizer é isto, que a partir do ponto de vista de cada evangelista, no caso nós estamos falando dos 4 evangelhos, veja, a amostra panorâmica, quer dizer, a amostra que é trazida, é algo que, o que seria uma amostra? Veja, você escolhe apenas alguns membros de uma população, quer dizer, geral, inteira, para análise e conclusão sobre a população. Bem, vamos lá, eu trabalho numa empresa que ela presta serviço de água, serviço de esgoto e o serviço de pavimentação asfáltica. E constantemente, todos os dias, vamos falar do ponto principal. Não é o principal, mas vamos falar desse. Todos os dias, um técnico da área química, ele vai percorrer todos os postos, todos. Mas existem reservatórios de água que têm aí 50, 60 metros cúbicos de água. Quando eu falo de cúbico, eu estou multiplicando 1 por 1000 cúbico, elevado à terceira potência. Então, cada litro, cada metro cúbico, vamos dizer assim, cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá bem? Aqui é a equivalência. Cada metro cúbico. Então, ele não precisa esgotar aquela caixa. O que ele vai fazer? Ele vai até uma saída, vamos chamar uma torneira que esteja ali perto, ou numa residência, ou na própria caixa d'água, e ele vai recolher uma amostra. Ele tem um kit de análise, então ele vai lá, eu não sei qual é o nome dos produtos que ele viu, eu poderia ter perguntado, mas estamos há 4 dias, né, de feriados. 2 feriados e um final de semana. E ele pinga alguns destes elementos químicos dentro da água, dentro daquela amostra, daquela amostragem. Tá? E esta amostragem ele vai recolher do maior número de poços possíveis. São muitos, artesianos, semi-artesianos, mas ele recolhe uma pequena, ou veja, uma pequena amostra, tá? Seja aleatório, né? Ou não, né? Aleatório ou não. Ele pode escolher desse posto, pular 2, 3, pegar do outro posto, 2, 3. Assim também é a análise do esgoto, daquilo que não vai analisar o esgoto em si, mas o tratamento do esgoto, aquilo que é devolvido para as águas, para os córregos, para os rios. Então, qual é o nível, como é que se entende o que se está jogando, voltando para a natureza de todos os dejetos humanos da população. Tá? Na área da química da pavimentação, vai ser analisado o CM30, que é o tipo de uma cola que vai prender, vai solidificar a base onde vai a massa asfáltica, a qualidade da massa asfáltica, tudo isto é analisado. Porém, não se pega 5, 6 metros de asfalto já batido para ser lançado para pavimentar uma via, uma rua, ou recuperá-la, e vai fazer análise de tudo isto. Não, então se pega uma amostra, e esta amostra ela faz parte do quê? Da estatística, da área de estatísticas. Então, veja, é a mesma coisa quando o vendedor de perfume. O vendedor de perfume ele não vai
te trazer 1 litro do perfume para você experimentar, para ver se você... Ele vai te trazer uma amostra, geralmente aquele vidrinho bem pequenininho, bem fininho, né? Tem um dosador ali para você pôr algumas gotas e você sentir o perfume, não é para você tomar banho. Então vejam bem, quando nós falamos de amostra e panorâmico, quando nós falamos de panorâmico é aquele voo que eu sempre falo para vocês, né? Nós vemos tudo, mas não enxergamos detalhes, mas mesmo nós vemos tudo. Então a amostra é quando você escolhe um pequeno exemplo, um pequeno exemplar, alguma coisa, tá bem? Aleatoriamente ou não, você vai propositalmente num determinado lugar, porque você desconfia de alguma coisa, e você vai pegar aquela amostra. Para quê? Para que quando você analisar, tá, e chegar à conclusão, você terá a visão de um todo. Quer dizer, daquilo tudo que você tem, de toda a água que é fornecida à cidade, tá? O tratamento de esgoto que é fornecido, o tratamento de esgoto já se fala de natureza, né? E também a pavimentação asfáltica. É a área que eu trabalho. Tá bem? Então, talvez eu possa ajudar desta maneira. Então, nós temos a amostra. A amostra é uma pequenina parte de um todo que você vai analisar para você chegar a uma conclusão. Como é que se conhece o PIB? Como é que se conhece a renda per capita? Como é que você consegue? São muitos pontos de vista que nós podemos analisar. Dentro desta amostra, nós teremos o quê? Esta perspectiva. Tá bem? Que é o modo pelo qual se apresenta... algo é representado ou é visto. Lembra que eu falei? Se você der um desenho geométrico para um projetista, você vai dar um quadrado para ele. Ele vai te devolver um cubo, tá? Com mais detalhes, com mais informações, tá? Daquilo que vai ser. Se você der um círculo, se você colocar um círculo, isso é um círculo. Mas se você colocar suas dimensões todas dentro da geometria, o que ele vai se transformar? Numa esfera. Ah, isso aqui é um triângulo. Se você colocar todas as informações, ele vai virar aí uma pirâmide. Você pode até desenhar a pirâmide lá das pirâmides do Egito e uma infinidade de coisas. Então, estas são as informações que nós precisamos ter. E o evento é o acontecimento. Veja que dentro do simples acontecimento, nós temos várias formas de analisar este acontecimento, este evento, para chegarmos a uma conclusão. Tá bem? Quando olhamos para a palavra de Deus, também é desta maneira. Por quê? Veja, quando nós ouvimos a narração, a narrativa, o escritor ele diz assim, por que tantas pessoas distintas narram o mesmo ocorrido? Porque isso é chamado, isso acontece devido à cosmovisão única de cada um. Foi o que nós dizemos. O que é? É um modo particular de perceber o mundo, é uma concepção, é uma visão do mundo. Mas esta visão é particular. Tá? Isso aqui é de cada um. Cada um vê do jeito que ele... Porém, ele tem regras para ver, né? Principalmente as regras das relações humanas. Das relações humanas. Tá bem? Então, quando nós vamos falar sobre amostragem, veja, quando nós vamos comparar aqui no tópico de número 2, nós vamos falar sobre esta amostragem. Você vai ver que um evangelista, ele vai ver Jesus Cristo entrando em Jericó. O outro evangelista, você vai ver saindo de Jericó. Por que nós vemos isto? Porque dentro da amostragem, do escrito de cada um, a perspectiva também de cada um do mesmo evento, vai trazer o quê? Vai trazer a sua visão particular, tá bem? E o quarto, nós temos aqui 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João são testemunhas oculares, eles viram. Já Marcos e o grego Lucas, eles conhecem através de análises, eles foram perguntar, eles foram estudar a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, mas todos eles vão trazer o quê? O seu ponto de vista, a sua visão, tá? Daquilo que aconteceu, que no caso é falar sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Cada um narraria o ocorrido à sua maneira, quando dando maior destaque àquilo que lhe é peculiar. Foi quando nós falamos do legista, do vendedor de seguros, vou chamar de vendedor, do agente de seguros e da agente comunitária. Quer dizer, cada um deles apresentaram o mesmo evento, o mesmo acontecimento, porém dentro do quê? Do modo de vista, né? Do ponto de vista de cada um deles, mas o evento será o mesmo. Tá? Você vai entender que isto não coloca em xeque os evangelhos ou toda a palavra de Deus, tá bom? Depois veja, quando junta os três relatos, nós teríamos uma amostra panorâmica. Quer dizer, você pegou os três relatos aqui, os três acontecimentos, e isto vai te dar uma visão panorâmica. Por quê? Veja, nós temos três pontos de vista diferentes. Tá? O do legista, o do seguro e da assistência social. Por que um panorâmico? Porque eles nos darão alguns elementos, segundo a sua visão, que também nos darão uma ideia, uma concepção, uma assimilação daquilo. Hoje nós temos esta visão. Por quê? Porque nós temos esta amostra através da perspectiva, do modo de vista, do ponto de vista dos evangelistas. Então nós podemos ter um panorâmico de tudo aquilo que os evangelhos nos trazem, E ele dá uma outra, dentro da hipótese que ele declara, ele coloca mais uma quarta pessoa. Esta pessoa é a que eu disse, é aquele que vai ver, que vai conhecer, ou ele vai ter conhecimento do fato através de narrativas, de outras pessoas contando, tá? Seria uma testemunha do quê? Se é uma testemunha ocular, aquela testemunha que conhece o problema ou a situação através dos contos, é uma testemunha do quê? Dos fatos? Não sei, não lembro. Tá bom? Então vamos lá. Ele acrescenta mais uma quarta pessoa, veja, mas ele vai ler sobre o assunto, ele vai entrevistar a pessoa, Marcos e Lucas. Tá bem? Aqui Mateus esteve com Cristo e João, o amado, também esteve com Cristo. Tá bom? Então nós temos aqui perspectivas diferentes. Esses dois estavam lá, esses dois souberam através de relatos, leram, estudaram, tá bem? E isto acrescenta uma nova perspectiva, quer dizer, um novo ponto de vista. Por que nós estamos trazendo toda esta análise? Para que quando nós entrarmos na lição propriamente dita, aquelas coisas que estão mais complicadas, são mais veladas, elas esperamos que um pouco mais tranquila para que a gente entenda. Tá bem? Então nós vemos aí, por causa das histórias comuns, os evangelhos de Mateus e Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, tá bem? Quer dizer, por que sinóticos? A palavra sim, de com, e ópsis, de ótica. Que isto quer dizer o quê? Uma visão idêntica. Eles trazem praticamente a mesma perspectiva do assunto, com algumas, vamos dizer assim, distinções, com alguns destaques. Por quê? Quando nós lemos uma determinada passagem em Mateus, ela pode estar resumida, ela traz só a ideia geral, tá? Somente o panorâmico. Mas quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, ele dê mais alguns detalhes. E no Evangelho de Marcos vai acrescentar mais alguma coisa. Isso eu estou usando hipoteticamente. Você pode pegar Marcos com uma forma resumida, Lucas tem uma forma resumida, mas você tem. E o que acontece? Qual é a relação, então? Vamos lá. Então, vamos primeiro entender o que é uma visão, o que são os evangelhos sinóticos. E nós vamos entender por que João está separado. Evangelho sinótico quer dizer que eles têm uma visão idêntica, uma compreensão, uma assimilação, uma percepção idêntica um do outro, dos três evangelhos. E nós vamos ver que algumas coisas separam, distinguem, destacam o evangelho de João.
o Evangelho de João, sem, contudo, perder a essência ou a credibilidade cair em descrédito, tá? Na visão tanto do cristão quanto do não cristão. Porque nós estamos entendendo, veja, nós estamos entendendo a questão de relação, de distinção, divisão, amostra panorâmica, perspectivas, eventos. Então nós já entendemos, vamos dizer assim, as palavras principais que vão me ajudar a entender, assim como eu disse no início, as perguntas que eu preciso fazer diante de um texto, como, quando, onde, por quê, por quem, para quem. Tá? Aí é onde eu vou entender o quê? A questão aqui, vamos voltar à primeira página, é onde eu vou entender o propósito, o plano, a ideia, o motivo. Tá? E quando eu tenho todos estes elementos diante de mim, eu vou ter uma compreensão, uma assimilação, uma percepção muito maior do que se eu meramente abrisse um determinado texto e ali, despropositadamente, eu fosse ler aquele texto e querendo entender alguma coisa, obviamente eu não vou conseguir entender. Tá bem? Então vamos voltar ao ponto de número 1, terminando, né? As visões são idênticas dos três, embora estes três evangelhos tenham grandes similaridades, tá? Eles também possuem distinções, as suas peculiaridades. Então veja, por que nós falamos sobre isto? Tá? Sem adiantar ainda. Veja, que são os evangelhos são 4 homens diferentes. Olha, veja, um judeu, um romano, um grego, e cada um deles tem a sua percepção, a sua perspectiva, a sua forma de ver, a sua visão daquilo que está acontecendo. Tá bem? E nós vamos mostrar essas particularidades, tá? Destacá-la das similaridades. O que é uma coisa, o que é uma símile, o que é uma pessoa, algo similar? É algo parecido, tá? Pode não ser a mesma coisa, mas é parecido, é igual, tá bem? Vamos, eu estou tentando colocar palavras assim que nos deixem mais próximos da realidade. Então, quando nós pensamos em tudo isto, né, nós vamos ver, dentro destas distinções, nós vamos entender, vamos antecipar o ponto de número 3 também, então já, veja, nós vemos que Mateus, qual é a particularidade? Ele escreve para os judeus. Por quê? A preocupação de Mateus veja que ele começa o seu evangelho falando sobre a árvore genealógica de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostra para os judeus que, além de Jesus ser um judeu, Jesus também fazia parte da linhagem real. Da linhagem real. Eles vão ligá-lo a Davi, eles vão ligá-lo a Boaz, eles vão ligá-lo a Jessé, eles vão ligar a linhagem real de Israel, tá? Dos reis de Israel. E esta é uma visão importante para atrair o quê? Os judeus. Lógico que os judeus não iam dar crédito ou ouvido para qualquer narrativa. Não, tá? Marcos eu me escrevi porque Marcos escreve para os romanos, vamos dizer assim. Ele traz uma visão romana. Por quê? Quando Lucas escreve, ele escreve para os gregos. E o que é que Jesus Cristo diz que os gregos procuram? Os gregos procuram a perfeição. Eles procuram uma resposta. E ele diz, nenhuma resposta lhe será dada. Mas Lucas, ele procura apresentar Jesus Cristo como o homem perfeito. Porque os gregos procuram perfeição. E ele mostrando o Senhor Jesus Cristo dentro, nós vamos ver mais adiante, dentro do seu ponto, da sua perspectiva, tá? Como ele representa o seu ponto de vista, o máximo de detalhes dentro desta característica, é o que vai chamar a atenção daqueles do seu auditório, e vai fazer com que isto os atraia. Por quê? Eles vão ver similaridades na pessoa de Jesus Cristo, que liga o Senhor Jesus Cristo a cada um deles. E isto vai atrair. Lógico que vai atrair. É a mesma coisa que você querer atrair uma determinada torcida. Você vai falar do objeto de torcida daquela torcida. Tá? Você vai falar, sei lá, do time de futebol,
do time disto, daquilo, pelo que ele torce, tá? Então você vai entrar neste assunto. Quer dizer, isto vai falar do quê? Isto nos diz sobre as particularidades. Apesar de você estar falando de algo geral, futebol, veja, a similaridade, futebol, quer dizer tudo a mesma, futebol, quer dizer, é bola no pé, não é com as mãos, só o goleiro. Você está falando de você tem a particularidade, que é o time que você vai falar, que é como você vai atrair o público que está te ouvindo. Tá bem? Como eu disse, talvez a aula ficaria bastante técnica. Permita-me ser pretensioso e usar esta palavra bastante técnica. Não que eu seja um técnico, mas nós vamos ver agora vamos falar sobre o ponto de número 2, sobre a relação. Veja, a relação entre os evangelhos. Quer dizer, qual é a conexão? Então, apesar do que nós acabamos de falar, das suas similaridades e das suas, vamos voltar aqui, né, as suas similaridades e as suas distinções, aquilo que faz com que aquele evangelho seja ele, nós vamos falar da conexão. E o ponto de número 2, ele começa dizendo assim, veja, os registros feitos pelos escritores nos quatro evangelhos, vemos que a relação entre eles é de diálogo. Então, não há choque, não há desacordo, não há o que há. Primeiro, quando nós falamos de interatividade, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de coisa de complemento. Tá bem? Veja, a relação entre eles é de diálogo, quer dizer, é de interação. O que é interação? É inteirar, é se inteirar ou inteirar. Quando nós vamos usar a palavra complemento, a palavra complemento quer dizer o quê? Que é aquilo que é preciso para juntar uma coisa à outra para fazê-la íntegra. Então, veja, esta relação dos evangelhos, como eu disse no princípio, um traz uma visão, uma perspectiva mais resumida, o outro traz uma narração completa, um traz um determinado assunto, o outro vai falar sobre outro determinado assunto, dentro do mesmo evento, dentro do mesmo acontecimento, mas não é para que isto vire uma disputa entre um e outro. Não, pelo contrário. Um vai fornecer para o outro aquilo que é preciso para que este algo, esta coisa, aquilo que está sendo apresentado, ela se torne íntegra. Então, completa. Um vai complementando o outro. Então, é por isso que, às vezes, o leitor desavisado ou desapercebido, ele vai achar que a Bíblia está se contradizendo, que a Bíblia que a Bíblia contém erros, que a Bíblia é isto, que a Bíblia é aquilo, tá bem? E não é. A única intenção que nós vemos dentro do entendimento dos evangelhos é que a relação, a conexão entre eles é isto aqui, tá? Para torná-lo inteiro, para torná-lo completo, para que um complemente o outro. Um vai trazer elemento que o outro não trouxe, e quando você junta todos os elementos, tá? Você pega todas as amostras, vamos lá, as amostras, 4 evangelhos, a perspectiva, o modo de visão de cada um deles, e você relaciona ao mesmo evento, você tem o quê? Você vai ter um leque maior de informações. Lembra que eu falei da questão da geometria projetiva? Se você entregar um determinado desenho plano para um projetista, ele vai colocar aí 1, 2, 3, 4 dimensões, né, nesse desenho. Tá? Aquilo que era plano, quer dizer, você só via o quadrado, agora ele se torna um cubo. Tá? E o cubo, você sabe que o dado tem o quê? 6 lados, eu acho. Né? Pelo que eu me lembro, 6 lados. Então ele vai te trazer um número maior de detalhes. E isso acontece na relação entre os evangelhos. Aqui nós estamos falando dos sinóticos. Então veja que a relação entre eles, a conexão, a ligação, o vínculo é interativo. É de um completar o outro. Um trazer o que é preciso juntar ao outro para fazer o inteiro. Ou, no caso, a mensagem.
para que a mensagem seja completa. Porque imagina todos os evangelistas trazendo todos os... E quando nós vamos ver João, ele vai dizer assim, se todos os milagres de Cristo fossem colocados em livros, ora, em toda a biblioteca do mundo não caberia. Não caberia, tá? Ele não caberia. Então, veja bem, quando nós olhamos, então, o ponto de número 2, nós estamos falando sobre isso. E se você ler a lição, você vai ver que a ideia que o escritor, que o comentarista está trazendo para nós é esta. Que alguns acontecimentos dentro de um determinado evento, tá, não vai constar e consta no outro. E se não consta no outro, vai constar no outro. E quando nós juntamos todas as informações que nós temos deste acontecimento, nós vamos ter um panorâmico. E quando eu falo de panorâmico, lembra do voo panorâmico? Você vê a cidade toda, mas você não vê o nome da rua, você não vê o número da casa, você não vê algumas particularidades do que você está olhando, do que você está vendo. Mas se você descer, aí sim você terá uma visão completa. Tá bem? Então, o ponto de número 2, a relação entre os evangelhos. Qual é esta ligação? Qual é esta conexão? Ela é interativa, quer dizer, ela complementa, um complementa o outro na mensagem, não na cronologia, mas na mensagem, que é o quê? Um precisa do outro para juntar as suas informações, para que o determinado fato ele aconteça na íntegra ou apareça completamente como aconteceu. Tá? Para isso nós vamos pegando pontos de vista de cada um dos evangelistas. Ponto de número 3, os aspectos dos evangelhos sinóticos. Eu já falei alguma coisa. Então, quais são os aspectos? Veja que cada um deles, assim como o legista, o rapaz do seguro e a pessoa da assistência social, cada um deles tinha o quê? As suas características. Eles vão apresentar aquilo que eles viram. Eles vão preencher um documento segundo aquilo que eles entenderam. Cada um vai fazer, logicamente, dentro da sua área. Mateus, como judeu, ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar Jesus Cristo como rei. Já disse sobre isso. Por quê? Porque os judeus esperavam o rei. Os judeus esperavam o libertador, o Messias. Tá? Marcos traz a visão. Veja, ele diz aqui, no intuito de frisar que ele era descendente de Davi. Mateus, Marcos. Ele se detém mais em contar os feitos de Jesus, os milagres, tá? Os feitos de Jesus. Milagres e maravilhas e prodígios realizados pelo Senhor. Veja que ele vai destacar uma área diferente de Mateus. Por quê? Porque agora ele tem, apesar de ser o evangelho para todas as nações, mas ele é um romano que tem uma perspectiva romana e que vai apresentar este panorâmico aos romanos. Tá bem? Então, veja, as particularidades do Evangelho de Marcos, ele vai ser... o evento é o mesmo, mas a perspectiva é diferente. Tá? E quando nós vemos Lucas, ele fala aqui, né? Marcos, então, ele se detém mais em contar os feitos de Jesus. Tá? E Lucas, ele é o que mais se aplica em trazer informações sobre o nascimento e a infância. Então, veja, o homem perfeito, ele traz esta existência deste homem, deste Cristo, deste 100% homem, 100% Deus, dentro de uma visão da perfeição que os gregos buscavam, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A cultura helênica, tanto a cultura dos livros escritas, as artes, né? Você vai ver que ele despreza pontos que seriam importantes para outros, mas vejam as esculturas, as estátuas, elas apresentavam uma perfeição, né? Eram, sei lá, músculos, né? Um corpo proeminente, mais áreas que seriam interessantes para outras pessoas, eles simplesmente desprezam, eles deixam de lado. Eles não estão se importando para isso. Então, veja, não estou falando que Lucas desprezou partes do Evangelho. Não, mas ele destaca, tá bem? Ele distingue a questão do homem perfeito. Ele traz o Senhor Jesus Cristo desde a sua concepção, desde o seu nascimento, o seu crescimento, a sua fase adulta. Ele vai mostrar Jesus Cristo desta maneira. Veja,
o nascimento e a infância de Jesus. Tem similaridades com outros evangelhos? Tem, mas dentro desta similaridade na questão das parábolas, no evangelho de Lucas, a presença desta forma de expressão, ela é maior, ela é mais, ela aparece com mais força. Por quê? Ele vai colocar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo através de parábolas, que é a forma que as pessoas entendiam. Tá? E o escritor destaca aqui a parábola da dracma, né? Parábola da dracma. As canetas, elas ficam abertas, quase que eu escrevi Dracena. A dracma, a perdida, a ovelha e o filho pródigo. Veja, filho pródigo. O que ele disse aqui? Perdido dentro de casa, distante, mas não muito. E aqui, longe de casa. Longe de casa. Veja que aqui a própria pessoa que perdeu encontra acendendo uma lâmpada. Aqui, a ovelha, o pastor tem que ir buscá-la, porque ela foi e não sabe voltar. Mas não está muito distante. Mas o filho, ele teve que cair em si e voltar. Tá bem? Então, a forma de expressar, veja, apesar da visão ser idêntica, nós vamos passar agora para o Evangelho de João, ele tem as suas similaridades e as suas particularidades. E tudo isso nós vamos entender a partir do momento em que nós percebemos, tá bem, o que o texto quer dizer, ou o que o capítulo quer dizer. Tá bem? Então nós falamos aí do aspecto dos livros sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E agora vamos para o último ponto, que é o quarto evangelho, o Evangelho de João. Não está listado entre os sinóticos pelo fato de haver nele relatos diferentes em relação aos outros. Por quê? Veja que a preocupação de João, a perspectiva, o que ele traz para apresentar Jesus Cristo, dentro do seu ponto de vista, não é somente para apresentá-lo. Lembra que João está lutando com sofismas, com hereges, assim como os outros, mas João, ele se destaca nesta batalha contra os hereges, contra os sofismas, quer dizer, contra as mentiras, contra as falsas doutrinas, contra os falsos pastores, contra os falsos... João está numa luta totalmente... Obviamente que ele tem todo... Veja, eu falei que João e Mateus eles têm a visão ocular, eles têm a narração, porque eles estavam lá dentro. Mas João vai para uma perspectiva diferente. Por quê? Porque ele traz aqui Jesus Cristo para defender heresias. Ele apresenta Jesus Cristo para combater os sofismas. Ele traz Jesus Cristo para combater os falsos profetas. Tá bem? Então, a primeira coisa que nós vemos, dentro dessa perspectiva da visão de João, é que ele se preocupa já, começando o seu evangelho, dizendo: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vai defender a doutrina da encarnação, que era amplamente combatida, como nós vimos no trimestre passado, tanto na sala dos adultos, quanto na sala dos juvenis também, não a lição passada, a outra que nós tivemos. Nós vamos ver que João, ele procura enfatizar a questão de Cristo, da palavra, do verbo, do logos, do Deus encarnado, que habita entre nós, que as heresias tentavam corromper esta doutrina. Segundo, ele vai apresentar não somente como verbo, como Deus, a palavra encarnada, mas também nós temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Por quê? Se nós olharmos no capítulo 16 de João, nós vamos ver João fazendo a oração intercessória pelos seus discípulos. Ele vai prepará-los, ele vai ajudá-los e vai orar por cada um deles. Tá bem? Então, ele é o sumo sacerdote que intercede ao Pai pelos seus.
É uma característica diferente, é um ponto de vista diferente, que você talvez não vá ver, ou vai ver de forma resumida nos outros evangelhos. Mas no evangelho de João é enfático, esta lição ela é predominante. Segundo, capítulo 10 de João, Jesus é o bom pastor. Tá? Mas não é só o bom pastor que vai à frente das ovelhas. Não é somente o bom pastor do Salmo 23. Não é somente. Ele, além de tudo, ele dá, ele entrega a sua vida pelas ovelhas. Veja que é um pastor que vai além daquilo que eles estão acostumados. Que vai além, veja, que se destaca. Tá? Que consegue separar, você consegue perceber isto com muita facilidade, tá bem? Dentro do distinguir, dentro da visão, você consegue compreender, você consegue assimilar de uma maneira mais fácil. Por quê? Porque está muito claro, está muito visível, está muito iluminado estas doutrinas. Tá bem? Então veja, enquanto os três aqui têm uma visão idêntica, os sinóticos, o Evangelho de João vai se destacar. Apesar da conexão, mas ele se destaca, ele se distingue. Você consegue separar facilmente, porque você vai notar a preocupação, o ponto de vista diferente de apresentar o Senhor Jesus Cristo como verbo que se faz carne, como sumo sacerdote que intercede ao Pai por nós, e como bom pastor, que além de todas as características do pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele se faz conhecer das suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas, tá bem? Então, o bom pastor que vai ao encontro da ovelha. Lembra aqui? A ovelha perdida? Veja, há a similaridade, mas a perspectiva ela é diferente. Ele apresenta. Lembra das quatro pessoas? Vamos aquele desenho legalzinho que tem lá na internet. Então tem um homem aqui, tem sei lá, um ser humano aqui, outro ser humano aqui, e no meio dos dois tem o número 6. Na perspectiva deste aqui, é o número o quê? É o número 9. Na perspectiva deste aqui, é o número 6. Está lá nas redes sociais que o povo tanto gosta, né? Quando você vai fazer um destaque do 9 para o 6, então você vai fazer um tracinho, vai pôr uma distinção. Se ele estiver aqui, é o número 9. Se estiver na parte mais redondinha, é o número 6. Mas se não houver nenhum tipo de distinção e você deixar este acontecimento, que é o número ou o numeral, pela perspectiva de cada um daqueles que estão analisando esta amostra, para este aqui, né, para o número 1, vai ser o número 6. Para o número 2, vai ser o número 9. Para o número 2, vai ser o número 6. Isso é perspectiva. E os dois estão certos, se nós formos analisar. Você não pôs nada que destacasse para ser o número 6 ou para ser o número 9. Você não identificou com nada. Tá? Então, cada um deles vai apresentar o que eles estão vendo segundo a sua perspectiva. O modo como eles estão enxergando, o ponto de vista. E cada um deles vai apresentar o máximo de detalhes possíveis para tentar convencer o seu auditório. Então, quando olhamos para o Evangelho de João, o quarto Evangelho, nós vemos que ele se difere, ou ele se destaca, porque ele traz relatos diferentes em relação aos outros três. Apenas ele, já na introdução, ele apresenta Jesus Cristo, o Deus encarnado. Foi o que nós dissemos aqui. Tá? Enquanto Mateus se preocupa com a genealogia, João se preocupa com a deidade de Cristo. Enquanto Mateus se preocupa com a realeza de Cristo, João se preocupa em mostrar Jesus como Deus, que é através da sua encarnação, da sua concepção milagrosa, da sua concepção do seu nascimento virginal, do seu crescimento. Depois ele vem como sumo sacerdote. Tá? Isto liga aos judeus também, porque é conhecido deles. Tá bem? Que intercede ao Pai pelos seus, quer dizer, ele está diante do Pai pelos seus amigos, pelas suas ovelhas.
Mas aí no caso das ovelhas a gente coloca o bom pastor, que além de todas as qualidades, pasto verdejante, água, sombra, ele ainda entrega a sua vida. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. Tá bem? E para encerrar, nós temos também, João apresenta Jesus como o doador, vamos dizer assim, do Consolador. Eu vos enviarei outro Consolador. Então veja, a visão de Cristo cuidando do quê? Da igreja. Tá? Mateus aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos e João para a igreja. Tá? E tudo isso nós vamos ver, vamos entender toda esta lição a partir do momento em que nós nos familiarizarmos com o texto. Por quê? Texto sem contexto é pretexto. A gente amassa e joga no cesto. Tá bom? Não serve para nada. Tá bem? Mas para isso eu preciso entender relação, distinção, visão, recolher amostras, tá? Algumas amostras, veja, alguns membros, algumas amostras, algumas pequenas porções de um todo que eu quero analisar, tá bem? Para chegar à conclusão deste todo, eu apresentei a questão da empresa que eu trabalho, aquela pequena quantidade grátis de perfume que você ganha todas as vezes, tal. Tem pessoa que faz coleção, a gente nem compra de tanta amostra que ele tem na casa dele, tá bem? Quando nós começarmos a entender a perspectiva, como foi visto a narração deste escritor ou daquele, a inspiração é inegável, a mensagem é cristocêntrica, o motivo é a salvação, o plano é o Senhor resgatar toda a humanidade, mas cada um viu de uma perspectiva, tá? Apesar da ótica ser idêntica, a perspectiva, um vê entrando em Jerusalém, em Jericó, o outro vê saindo. Quer dizer, isto é perspectiva, tá bem? E conhecer também o evento. Eu sempre falo isso, não adianta conhecer a história de Jesus sem conhecer o Jesus da história. Então, para entender os evangelhos, eu preciso captar a intenção, quer dizer, perceber a razão. Que é a intenção? Vamos repetir, aquilo que se pretende fazer, o propósito que se tem, o plano que se tem, a ideia que se tem. Tá bem? Isto é intenção, para que eu possa entender. E vou perceber também, quer dizer, entendendo a palavra também, pode me dizer, a questão de perceber a razão, quer dizer, o motivo, a causa. Então, tudo eu tenho que entender, eu tenho que procurar entender, mas entender não é fácil. E se eu não entender, eu não vou conseguir compreender. Se eu não compreendo, eu não consigo distinguir, destacar. Se eu não consigo destacar, distinguir, eu não consigo conectar uma coisa a outra. Quer dizer, vai ficar um monte, porque a Bíblia não obedece a uma ordem cronológica dos acontecimentos, vai ficar um monte de fatos lançados ao ar. Tá bom? Que Deus nos guarde e nos proteja, que possamos entender não somente os evangelhos, mas toda a Escritura, e vamos ficar todos com a paz do Senhor, e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.